Olá, pessoal, que alegria estar novamente com vocês nesse que será nosso último encontro aqui. Espero encontrá-los em outros momentos para estar com vocês. Espero que vocês estejam aproveitando nossos encontros, espero que vocês estejam aproveitando nossas práticas e esta aula nós temos temas muito interessantes e nós vamos começar com vocês agora falando de treinamento e de desenvolvimento. Vamos lá? Primeiro é importante a gente entender o que é treinamento e desenvolvimento e entender que existe uma diferença entre treinamento e desenvolvimento de pessoas. Embora os métodos sejam similares para afetar a aprendizagem, a perspectiva de tempo é diferente. O treinamento, pessoal, ele é orientado para o presente, ele é orientado para o agora, focalizando o cargo atual, focalizando o momento atual e buscando melhorar as habilidades, a capacidade relacionada ao desempenho imediato do cargo. Já o desenvolvimento, ele focaliza não apenas o cargo a ser ocupado futuramente nas organizações, mas também novas habilidades, novas capacidades, estas que serão requeridas. Algo que vai desenvolver a pessoa. Mas veja bem, ambos, tanto o treinamento como o desenvolvimento, eles constituem processos de aprendizagem. E é muito importante, desde já, a gente compreender que ambos são importantes. E o grande desafio das organizações é compreender que treinamento e desenvolvimento não são desperdício de dinheiro, são investimento. Quanto mais você treina seu funcionário, quanto mais você desenvolve seu funcionário, menos você perde na sua empresa, mais você ganha. Por quê? Porque os seus funcionários estão capacitados. Mas qual que é o objetivo? Vamos conhecer. Os objetivos do treinamento, considerando os conceitos apresentados, nós podemos então afirmar que treinamento tem como objetivo a aprendizagem e a melhoria da performance dos profissionais. Entre os objetivos específicos mais importantes da área de treinamento, destaca-se os seguintes. Primeiro, a formação profissional, que tem como meta alcançar um grau ideal de capacidade de trabalho para determinada profissional, repassando todos os conhecimentos e práticas necessárias para determinada função. Tem também a especialização, que oferece ao treinado um campo de conhecimento, de prática específica dentro de uma área de trabalho. Para quê? Para que se otimize o resultado. E ainda tem a questão de reciclagem, gente. Reciclagem mesmo, que tem a finalidade básica de rever conceitos, da gente reaprender. Às vezes nós temos aquela noção assim, eu já sei fazer, mas a gente sempre reaprende novamente, a gente aprende novamente a fazer as coisas. Temos também os objetivos do desenvolvimento. Primeiro é de despertar potencialidades, permitindo que estas aflorem, cresçam até o nível desejado de resultados. Participam do programa de desenvolvimento funcionário com nível de talento individual, considerados peças-chave da organização. Os programas de desenvolvimento, eles estão focados nas pessoas e não nos processos. Por isso, ao serem idealizados, deve-se levar em conta o projeto de vida individual do empregado, seus interesses pessoais. Desta forma, gente, é possível evitar que haja conflito entre os funcionários. E deseja que a empresa, e ele vai entender o que a empresa deseja deles. Ou seja, o plano estratégico da organização. Com isso, eu quero que vocês compreendam o quanto é importante treinamento e desenvolvimento. Mas nós vamos dar continuidade tratando de outro tópico muito importante ainda dentro das práticas. A gestão por
competência. Vamos lá. Para identificar, então, gente, as competências, que é uma palavra que a gente ouve muito. Fulano é competente, ciclano é competente. Mas o que é gestão de competências? As competências essenciais, as empresas, elas perceberam que é imprescindível olhar para as pessoas que compõem seu grupo de colaboradores, visando mapear o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que representam seu diferencial competitivo. Dessa forma, as empresas se dispõem a integrar as organizações em rede, se veem obrigadas a, vamos lá, primeiro, mapear e desenvolver as competências de seus colaboradores. O que os meus colaboradores têm em termos de competência? Segundo, captar pessoas necessárias às estratégias do negócio, captar as pessoas necessárias às estratégias de negócios formuladas. E terceiro, adotar a remuneração por competência. Para quê? Para reter esse capital intelectual. Olha que interessante, gente. É adquirir, é ter pessoas, é valorizar as competências. Naturalmente, gente, que a organização em rede, ela só consegue se consolidar se todos os parceiros estiverem predispostos a comunicar aos demais as suas competências essenciais e as competências de seu grupo de colaborador. Por esse motivo, uma das principais atribuições dos gestores das organizações em redes, também conhecido como virtuais, bunkers, é mapear as competências. Isso, gente, não é uma coisa simples, não. Você sabe qual que é a sua competência principal? O mapeamento de competências é, na maior parte das vezes, realizado em 2 momentos. O primeiro se dá quando ocorre a seleção dos candidatos para entregar aos parceiros. E o segundo, o mapeamento deve ser feito com certa periodicidade. Por quê? Porque a gente pode desenvolver competência, de forma a manter atualizado os bancos de competência. Então, assim, eu posso desenvolver. Vamos continuar ainda falando dessas competências. A gestão por competência, ela é uma nova tendência, então é algo novo na gestão de pessoas. Essa nova forma de gestão, na prática, ela desenvolve as seguintes atividades. Captação de pessoas, ela visa adaptar as competências necessárias à estratégia do negócio. Então, eu vou buscar pessoas que entendam o meu negócio. As empresas, ela busca por pessoas que tenham um nível educacional elevado, que estudem muito, como vocês estão fazendo. A gente quer pessoas que busquem conhecimento. Para tal, se valem de programas de trainee, por exemplo, considerados fundamentais para atrair talento. Desenvolvimento de competência. As empresas contam com a possibilidade de desenvolver competências essenciais dos indivíduos através das mais diversas práticas, buscando adequá-las às necessidades organizacionais. Remuneração por competência, que é uma prática utilizada por empresas preocupadas em resguardar parte do conhecimento tácito de seus colaboradores e mantê-lo nas organizações. As empresas implantam novas formas de remuneração, dentre elas, participação nos resultados, remuneração variável e remuneração baseada na competência desenvolvida. Eu sei que pode parecer algo ainda, Júlia, eu não entendi essa questão de competência, mas é baseado naquilo que a pessoa tem competência para fazer. E a gente vai entender um pouco mais à frente. Vamos falar agora, gente, um pouquinho da avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, gente, é um meio formal e padronizado para verificar a performance das pessoas nas suas atividades. Aí eu sei que alguém pode estar se perguntando assim, Júnior, por que avaliar o desempenho? Em todas as empresas existem avaliações do desempenho das pessoas. O que ocorre quando
da não existência de um programa formal é que nem sempre são claros os resultados a serem alcançados. Então, às vezes, a pessoa está sendo avaliada, ela nem sabe. Quando os fracassos ou sucessos acontecem, não se sabe ao certo o porquê que os responsáveis pelo fato ou como é que foi avaliado. Aí a gente pode se perguntar, quais que são os objetivos de uma avaliação de desempenho, então? Primeiro, gente, olha lá, reconhecer e premiar um funcionário. Pode ser aumentar os salários, distribuir os bônus ou lucros, promover na carreira, realizar rodízio de pessoas por setores, promover a correção de desempenho, preparar o plano de educação e treinamento, desenvolver as pessoas. Lembra que nós falamos de treinamento e desenvolvimento? Retroação de informação do indivíduo para constar mesmo na ficha como é que a pessoa está, como é que está a avaliação, mensurar o potencial, conhecer aquelas competências que nós falamos. E aí, se nós temos todos esses objetivos, quais que são os métodos? Nós temos aí, o método de avaliação por objetivos, conhecidos como APO. Surgiu a partir da administração por objetivos. É uma técnica moderna, objetiva, que se preocupa com o futuro. O conceito, qual que é o conceito? É um método no qual as metas são definidas em um conjunto entre o administrador e o seu superior. As responsabilidades são especificadas para cada um em função dos resultados esperados, que passam a integrar padrões de desempenho, sobre quais os gerentes são avaliados. Então, assim, nós vamos agora conhecer os métodos. Este é o primeiro método, né, gente? É uma técnica moderna que é utilizada e que se preocupa com o quê? Com o futuro. Vamos ver mais um. O método de acompanhamento e avaliação de resultado. É uma definição clara de objetivo, estabelecimento de indicadores, manutenção de parâmetros, definição quanto ao padrão de desempenho esperado, a equipe engajada na busca de objetivos estabelecidos, interação e troca de informações e integração entre projetos desenvolvidos. O que se entende, olha que interessante, gente, por que é tão importante o acompanhamento e a avaliação desses resultados? Para que as pessoas saibam exatamente o que está sendo avaliado. A avaliação ela é muito importante se há esse feedback, se os parâmetros são de fato definidos, se a equipe tem esse feedback. Por isso que a avaliação de desempenho ela é importante se há todo esse feedback. Agora, gente, nós vamos dar uma mudadinha e compreender aí um pouco dentro dessa questão das práticas de acidente de trabalho, que é algo muito importante, e aí nós temos inúmeras estatísticas no Brasil. O que se entende primeiro por acidente de trabalho? No dicionário, gente, nós temos aí, define por acidente como um acontecimento casual, fortuito, inesperado, é uma ocorrência desagradável ou infeliz que envolve dano, perda, lesão, sofrimento ou morte. É importante observar que o acidente não é simples obra do acaso e ele pode trazer consequências indesejáveis. Em outras palavras, podem ser previstos. E se podem ser previstos, podem ser evitados. Quem se dedica à prevenção sabe que nada acontece por acaso no universo, muito menos o que costumamos chamar de acidente. Todo acidente tem uma causa definida, por mais imprevisível que pareça ser. Os acidentes, em geral, resultam de uma combinação de fatores, entre eles falhas humanas, falhas materiais. Vale lembrar que os acidentes não escolhem hora nem lugar.
podem acontecer em casa, no lazer, no ambiente de trabalho e nas inúmeras locomoções que fazemos de um lado para outro. Para cumprir nossas obrigações diárias, segurança do trabalho é o conjunto de medidas técnicas, educacionais, médicas, psicológicas, utilizadas para prevenir, gente. Quer eliminando as condições inseguras do ambiente, quer instruindo, convencendo as pessoas sobre a implantação de práticas preventivas. Acidentes podem ser evitados com a aplicação de medidas específicas de segurança. Então, é necessário o quê? Primeiro, eliminar o risco, que significa torná-lo definitivamente inexistente. Neutralizar o risco. O risco existe, mas está controlado. Essa alternativa é utilizada na impossibilidade temporária ou definitiva da eliminação do risco. Sinalizar o risco, que é a atitude que deve ser tomada quando não for possível isolar o risco. Vamos continuar esse assunto que é muito importante. O conceito da questão da previsão de acidente de trabalho. O acidente de trabalho é toda ocorrência não programada, não desejada, que interrompe o andamento normal do trabalho, podendo resultar em danos físicos ou funcionais, ou a morte do trabalhador, ou danos materiais e econômicos à empresa e ao meio ambiente. O conceito legal tem uma aplicação mais corretiva, voltada basicamente para as lesões ocorridas no trabalhador. O conceito prevencionista é mais amplo, voltado para a prevenção e considera outros danos além do físico. Do ponto de vista da prevenção, quando uma ferramenta cai do alto de um andaime, por exemplo, esse fato caracteriza-se um acidente, mesmo que ninguém seja atingido, gente. E o que é mais importante, na visão da prevenção, fatos como esses podem e devem ser evitados. Vamos conhecer um pouquinho das atividades de prevenção da empresa. Em se tratando da responsabilidade pela segurança na empresa, quem é que deve assumir? A prevenção de acidentes precisa da colaboração de todos. É por isso que toda empresa deve ter uma comissão interna de prevenção de acidentes, chamada CIPA, cujo objetivo fundamental é a prevenção de acidentes. A composição e a atuação da CIPA estão definidas na legislação específica, a norma regulamentadora NR5 da Portaria 33, de 27/10/1983, do Ministério do Trabalho, e possui um papel importantíssimo, porque possibilita a união de empresas, empregados, para estudar problemas sérios da empresa, descobrir meios e processos capazes de cercar o local de trabalho para dar a maior segurança possível. A CIPA pode contribuir para a solução de problemas com campanhas, observações cuidadosas do ambiente de trabalho, ou seja, as inspeções de segurança, as campanhas têm por objetivo desenvolver uma mentalidade prevencionista entre os seus trabalhadores. Isso é uma questão extremamente séria. Segurança é algo muito sério dentro da organização. Agora, eu não posso falar de segurança dentro da empresa sem falar de outro ponto ainda importante, a liderança. E o que é liderança? Liderança é a capacidade de influenciar um grupo em direção ao alcance de objetivos. Líder é o indivíduo que tem a autoridade para comandar ou coordenar os outros. É a pessoa cujas ações e palavras exercem influência sobre o pensamento e comportamento de outras. Liderança diz respeito com as mudanças, ao passo que o gerenciamento está relacionado à criação da ordem, à constância. As organizações precisam tanto de liderança quanto de gerenciamento. A liderança, gente, ele propicia uma visão de ajuda, as pessoas a caminharem rumo a ela. O gerenciamento, ele monta os planos, a estrutura para alcançar essas metas. Por isso que a gente precisa entender essa diferenciação. Mas quais são os tipos de liderança que existem, né? Nós temos aí
o tipo de liderança, o carismático, que concentra-se na forma com que alguns líderes, através de uma liderança pessoal e com sua energia, são capazes de ter uma profunda influência nas atitudes, crenças, comportamento, valores dos subordinados. Nós temos aí a liderança transformacional, que analisa, a teoria da liderança transformacional, analisa como os líderes determinam o que os subordinados precisam fazer para alcançar não só os objetivos, mas também para classificar as exigências e ajudam seus subordinados a tornarem-se mais confiantes de que vão alcançar os seus objetivos propostos. A inteligência emocional, que é um elemento essencial para a liderança eficaz. Ela consiste no equilíbrio do indivíduo perante as diferenças e situações de seu trabalho. Por exemplo, em um momento de equilíbrio, de conflito e tensão, a inteligência emocional diferencia-se da inteligência intelectual, por referir-se aos aspectos psicológicos. Como é que se dá essa questão da liderança e da equipe? Os líderes de equipe são elementos de ligação com os componentes externos. Eles representam a equipe diante dos diversos grupos, asseguram os recursos necessários, esclarecem as expectativas dos outros acerca da equipe, colhem informações de fontes externas e as compartilham com o membro da equipe. Os líderes de equipe são solucionadores de problema. Quando os membros enfrentam dificuldades e pedem ajuda, os líderes se reúnem com eles em busca de soluções. Os líderes de equipe são administradores de conflito. Quando surgem desavenças, eles ajudam a processar, a resolver esses conflitos, minimizando os aspectos destrutivos dos conflitos internos da equipe. E finalmente, né, gente, os líderes de equipe são como treinadores. Eles definem os papéis da equipe, as expectativas, eles apoiam, torcem, fazem necessário para ajudar os membros a melhorar o desempenho no trabalho. Nós podemos perceber a importância que há, por exemplo, nos treinadores de time de vôlei, de time de futebol, a gente pode perceber como são importantes. A liderança moral. A liderança moral não está isenta do critério de valor. Antes de julgar a eficácia de um líder, nós devemos avaliar o conteúdo moral de seus objetivos, bem como dos meios que ele utiliza para atingi-lo. O líder que ignora o componente moral de sua posição de liderança pode ter sucesso, mas pode passar a história como um canalha ou coisa pior. Todo mundo aqui lembra de Hitler. Alguém aqui não ouviu falar mal dele? Temos também as lideranças multicultural. Os líderes eficazes não utilizam um único estilo. Eles ajustam seu estilo à situação. Assim, a cultura de um país é um importante fator na determinação de qual estilo de liderança será eficaz. A liderança e o gênero. É interessante, as pesquisas tenham encontrado poucas diferenças nos estilos de consideração e estrutura de iniciação entre os gerentes, homens e mulheres. As mulheres parecem optar por estilos de liderança mais democráticos que o homem. Isso varia muito e é importante que a gente conheça e pesquise um pouco mais. Bem, pessoal, eu fecho por aqui. Como sempre, é um prazer imenso estar com vocês. Eu convido vocês a realizar nossa atividade junto com o nosso tutor presencial. Mais uma vez, insisto, participem dos nossos fóruns, participem das nossas atividades propostas. Aproveitem toda a oportunidade que vocês têm para aprender. Aprender não ocupa espaço. Aprendam o máximo que puder. Porque tudo isso, às vezes a gente acha assim, gente, eu não vou usar isso. Mas a gente acha a oportunidade de usar. Foi um prazer estar com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, se me for permitido. Um abraço.